multidão de Deus que não está disponível para a multidão, mas Deus está reservando para os seus discípulos. E você que é discípulo tem acesso a isto. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Diga comigo assim: há coisas maravilhosas de Deus que são apenas para discípulos. Somos discípulos. Há promessas que foram feitas só para os discípulos. Por exemplo, quando Jesus, lá em João capítulo 14, ele anunciou: vou preparar-vos lugar, e voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus não prometeu voltar para a multidão. Jesus prometeu voltar para os discípulos. No versículo 18 desse mesmo capítulo, Jesus disse: não vos deixarei órfãos. Ele não disse isso para a multidão. Ele disse isso apenas para discípulos. Há promessas que são tuas. Há promessas que são só para discípulos. Agora, o que é ser discípulo? Primeira coisa que eu entendo na Bíblia Sagrada, que é ser discípulo. Discípulo é alguém que atende a um chamado. Jesus disse em Mateus 16, 24, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, olha, há uma escolha. Se alguém quiser, é uma escolha. Você tem a opção. Você pode optar nesta noite a ser discípulo, ou você tem a liberdade de optar para continuar sendo multidão. A opção, a escolha é sua. Porque há na Bíblia Sagrada, alguns talvez digam assim: não, mas nós não temos opções, nós somos chamados, e Jesus que convoca, e as situações concorrem de maneira que ninguém consegue dizer não. E no entanto, há na Bíblia pessoas a quem Jesus chamou e não obedeceram o chamado. Por exemplo, o jovem rico, a Bíblia Sagrada diz que aquele jovem se aproximou de Jesus, e ele queria realmente ter intimidade com Jesus, mas Jesus disse a ele: olha, vai, vende e entrega os seus bens aos pobres. E aquele rapaz, a Bíblia Sagrada diz que não pôde, ele não seguiu Jesus, ele não acompanhou Jesus, porque a Bíblia diz que ele era muito rico. Ele não atendeu. Em Mateus capítulo 9, versículo 59, a Bíblia diz que Jesus disse a um outro, e a Bíblia ainda diz assim: disse a outro, segue-me. E a resposta dele foi: Senhor, deixa primeiro enterrar o meu pai. Quer dizer, o meu pai não vai concordar com isso. O meu pai não vai aceitar que eu deixe tudo, os meus afazeres, que eu deixe a minha vida para seguir. Primeiro eu preciso que o meu pai morra. Depois que o meu pai morrer, eu te sigo, Jesus. E a resposta de Jesus a este foi: deixe os mortos enterrar os seus mortos. A Bíblia não conta qual foi a decisão daquele, se ele foi ou não atrás de Jesus. O que eu sei através dessa passagem é que existe uma escolha. Ser discípulo é uma escolha. Mas eu quero também que você entenda nesta noite que o mesmo Jesus que estava ali na Galileia e na Judéia convocando discípulos é o Jesus que está aqui pela sua palavra te convoca nesta noite. Há um chamado de Deus para a tua vida. Há um chamado de Deus para a tua vida. Aleluia. Diga que essa pessoa está chamada. É um chamado de Deus para a tua vida. Ele está te chamando a ser discípulo. Ele está te chamando a ser discípulo. Glória a Deus. Discípulo é questão de escolha. Mas discípulo, ser discípulo é uma decisão radical. Antes de você tomar a decisão, você precisa entender que essa decisão vai trazer consequências. Olha o que Jesus disse em Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ser discípulo necessita negar a si mesmo. Então veja que é uma decisão radical. Você vai ter que abrir mão de muita coisa. Vai haver necessidade de sacrifício. Aqui Jesus está falando até de ruptura. Em Mateus 10, versículo 37, Jesus disse assim: olha, se alguém amar mais a seu pai e a sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Depois ele continua e diz assim: se alguém amar mais a seu filho ou a sua filha, amar mais do que a mim, não é digno de mim. É um pedido radical. Não é qualquer um que vai exigir isto. Eu ter que amar alguém mais do que amo a Rebeca e o David é muito difícil. E Jesus não está exigindo muito. Jesus não está exigindo menos dos seus discípulos. Jesus não quer menos de você. Amém.
discípulo tem a vida totalmente comprometida com Jesus. Só existe um jeito de você abrir mão de si mesmo, dos seus desejos, dos seus sonhos, de você abrir mão de moda, abrir mão de vontades, não é? Tanta coisinha que a gente vai acumulando e que a gente vai se identificando através daquelas coisinhas, e de repente a gente tem um encontro maravilhoso com Jesus, e é necessário então tirar tudo aquilo, abrir mão de tudo aquilo. Só existe um jeito de você fazer isso: você precisa estar primeiro apaixonado por Jesus. Glória a Deus. Eu creio que essa seja a maior característica de um discípulo. Discípulo é apaixonado por Jesus. Amém. Aleluia. É só assim que você é capaz de fazer. Quando um jovem se apaixona por uma moça, ele é capaz de grande sacrifício por ela, não é? Não é? Apaixonar que abre mão até da sua igreja, para poder estar cumprimentando com outra igreja. É um problema assim. Glória. Pastora ciumenta mais que mãe. Irmão, sacrifício. Jesus não exige nada menos do que isso de você. Diga assim: você é discípulo. É uma decisão radical. Eu acho que você já sentiu na pele o que é ser discípulo. Aleluia. Você não mora no Irã. Se você morasse, com certeza você saberia a dificuldade, o sacrifício que é ser discípulo de Jesus. Lá qualquer um que se diga cristão é sentenciado à morte. Eu estive no Senegal, um país islâmico, que eu vi a dificuldade dos cristãos lá, do sofrimento dos cristãos lá. Nós vivemos num país liberal, onde o evangelho é até a religião oficial do país, mas mesmo assim aqui ainda sentimos dificuldade em ser cristãos. As crianças estavam falando na classinha no outro dia para a Rebeca a dificuldade de ser crente hoje na escola. Não se pode usar o nome de Jesus, se corre o risco de ser de receber um demérito, um castigo, e se pregar a respeito de Jesus, corre o risco de ser expulso da escola. Irmãos, nós estamos vivendo momentos que é difícil, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: os momentos ainda chegarão e que será ainda mais difícil. Mas o que eu estou te dizendo é hoje, não importa em que país você viva, não importa se tem ou não comodidade em servir a Jesus, quem sejam os seus parentes, os seus amigos de trabalho, você como discípulo, você tem que estar disposto a abrir mão e mesmo a correr risco e fazer sacrifícios, porque Jesus não exigiu nada menos do que isso. Aleluia! Amém. Ser discípulo Glória a Deus. é uma decisão radical. Mas Jesus disse que há recompensas. A Bíblia Sagrada diz em Mateus 19:29, Jesus falando a respeito dos ricos, depois de falar com um jovem rico, Jesus disse que era muito difícil um rico entrar no reino dos céus, que era mais fácil o camelo passar por uma agulha. E aí Pedro toma a palavra, como sempre diz a Jesus: e nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? A resposta de Jesus em Mateus 19 foi: vos digo que vós, que me seguiste, se assentareis em tronos, e todo aquele que tiver deixado, aberto mão de casa, irmãos, filhos, terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e ainda herdará a vida eterna. Eu não sei que tipo de sacrifício você está fazendo por servir a Jesus. O que eu posso te garantir é o seguinte: não importa o tamanho desse sacrifício, vai valer a pena. Jesus garantiu que vale a pena. A recompensa, aleluia! Você tem que abrir mão, mas Jesus garante que haverá recompensa. Irmão, ser discípulo é ser aluno. A palavra discípulo significa aprendiz, aluno, aquele que aprende alguma coisa. Todos nós aqui nascemos ignorantes. Ninguém aqui nasceu sabendo ler e escrever. Quando a gente nasce, ninguém sabe ler, ninguém sabe falar. Nós nascemos completamente ignorantes. As crianças, elas são uma esponja. Elas absorvem as coisas, elas aprendem com facilidade. E Jesus veio com o propósito de ensinar. Sabe por quê? Porque eu e você precisamos aprender. Discípulo significa isso, que nós precisamos aprender. Precisamos entender a necessidade, irmãos, de aprendermos coisas. Deus quer ensinar, Deus tem coisas a revelar, Deus tem coisas a mostrar. E eu e você precisamos ouvir, eu e você precisamos nos assentar para ouvir, eu e você precisamos ler a
Bíblia. Eu e você precisamos aprender